Bem, senhoras e senhores, neste momento nós passaremos às apresentações da mesa 3. O tema: trabalho e melhor qualidade de vida para todos. Caminho contra as crises e as guerras. Para coordenar os trabalhos, anunciamos o presidente da Federação Interestadual de Odontologia, Wellington Melo. O senhor José Carrijo Bron representa neste ato o senhor Wellington Melo. O relator, para compor a mesa, o engenheiro Edson Kiyoshi Shimabukuro. E os palestrantes Francisco Whittaker e João Siksu. A palavra do coordenador desta mesa, José Carrijo Bron. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que a gente vem aqui para estar coordenando essa terceira mesa, que a gente acredita de suma importância, e em nome da federação, em nome também aqui da CNTU, está agradecendo já também antecipadamente a presença dos expositores. E é um tema que a gente pode, como avaliando a questão do trabalho, né, e falando em trabalho, a gente está falando do trabalhador, pode avaliar de várias formas, né, o impacto que isso tem na questão, como está colocado aqui para a mesa, o caminho contra as crises, o trabalho e a melhor qualidade de vida, né? Podemos analisar do ponto de vista disso que estamos discutindo, da sustentabilidade, né? Como é que está o ambiente de trabalho do trabalhador, seria uma vertente, talvez, né? Como é que é esse ambiente, se é um ambiente saudável ou não, como é que está a mobilidade urbana desse trabalhador que vai produzir, que vai construir a sociedade, ou também um outro enfoque aí da questão desse modelo de desenvolvimento que está colocado para o mundo do trabalho, que talvez seria uma outra vertente. Mas, por isso, a gente, como de tantos outros temas que nós já discutimos aqui, de suma importância, e essa ousadia que a nossa CNTU está tendo, de estar enveredando, para estar contribuindo nesse processo, né, da construção de um mundo melhor, de uma qualidade de vida, de uma sociedade diferente. Então, com essas palavras, eu quero aqui estar dando início e já passando de pronto aqui a palavra, pela ordem aqui colocada para o professor Francisco Whittaker, pronuncia? Whittaker, né, que é arquiteto e membro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Como a regra colocada aqui, a gente estabelece 20 minutos, com uma certa tolerância, né, apesar do adiantado que nós estamos da hora, mas a gente, como é um tema também importante, como todos os outros foram, a gente vai estar tendo uma certa tolerância aí com relação à questão do tempo. Então, professor, com a palavra aqui nesse momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, evidentemente, agradecer a oportunidade que a CNTU está me dando de vir aqui participar deste evento. Mas eu gostaria de escapar um pouquinho do esquema colocado pelo coordenador da mesa e não falar precisamente somente do trabalho, mas do que está por detrás disso tudo. Porque essa reunião de vocês é uma reunião voltada para Rio+20. Então seria bom eu pegar pelo lado de lá.
e depois a gente, eventualmente, se conseguir, chega até o lado de cá. Pegando pelo lado de lá, eu gostaria de dizer que existe uma desinformação generalizada sobre a Rio+20. É muito impressionante como a gente vê não só as pessoas falando nos jornais, no que seja, que fica uma espécie de... cria-se uma ilusão, na verdade. O que vai acontecer na Rio+20, ou seja, no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho próximo, são 4 eventos. 4. 3 vão ser naquilo que se chama Rio Centro, que lá para longe, segue pela praia fora, anda muito e chega lá num espaço específico, inclusive de má memória em algumas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, lá vão acontecer 3 eventos. E aqui pertinho do centro, no aterro do Flamengo, vai acontecer um outro evento. Esses 3 eventos do lado de lá são conduzidos pelas Nações Unidas e que deram o nome a esse encontro. Rio+20 é uma conferência que se faz 20 anos depois da primeira conferência feita sob a égide das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, que foi a primeira conferência sobre o meio ambiente. E que deu, inclusive, inovou em muita coisa nas decisões que foram tomadas com documentos internacionais assinados por todos os países que participaram. Essa Conferência das Nações Unidas, portanto, em princípio, deveria ser uma espécie de revisão dos pactos que foram assinados naquele momento e como eles avançaram ou não avançaram. E o que precisaria agora pactuar de novo em torno da problemática do meio ambiente. O mundo mudou muito nesses 20 anos. E no meio ambiente, especialmente, se agravou demais. A situação mundial, do ponto de vista ecológico, é uma situação bem mais complicada do que existia em 92. Talvez o único, segundo os entendidos que eu tenho ouvido por aí, o único pacto de 92 que resultou em alguma coisa foi aquele que tratou da questão do ozônio. O resto, as coisas pioraram. E principalmente a questão climática. Quer dizer, a questão climática, chamada mudança climática, é uma ameaça que está caindo sobre o mundo de uma forma inacreditável. Detalhe, existe toda uma pesquisa sendo feita, constatações, averiguações do que está realmente ocorrendo com o aquecimento global. Existe toda uma maquinária montada para criar dúvida sobre esse aquecimento global. A tal ponto que, quando estavam discutindo numa das conferências que todos os anos as Nações Unidas organizam sobre a questão climática, as COPs que se fazem, né? A de Copenhague, o que circulou por aí é que não tem aquecimento global, não. Isso é invenção de cientista. E há um grupo internacional especificamente trabalhando nisso. Mas se criou a dúvida. Agora está saindo um pouco o revés dessa história e a gente está sabendo que existe uma verdadeira indústria, especialmente nos Estados Unidos, montada para criar a dúvida. É um livro extremamente interessante que saiu há pouco, de uma jornalista americana, que trabalha isso, mostra de uma forma absolutamente precisa, um trabalho investigativo que ela fez, muito bom, mostrando o que é essa espécie de lobby, e que ela chama, o livro chama-se Os Mercadores da Dúvida. São pessoas que são pagas, regiamente, obviamente, e cientistas, inclusive, não para dizer que não tem aquecimento global, mas para dizer, não é isso que vocês estão falando, não. É um pouco menos, não vai chegar tanto, não se assuste, não se afobe. Para quê? Para não mudar o modelo. Eles estão ao serviço de um modelo que está determinando o aquecimento climático. Um modelo que tem que ver com consumismo, tem que ver com produtivismo, que é um modelo que explora os recursos nacionais ao máximo. Para quê? Para maximizar lucros. Nós estamos dentro disso. Então, esse modelo, os donos desse modelo, os que controlam esse modelo, pagam regiamente, até para cientistas, para dizerem
dúvidas. Esse livro é muito interessante, porque se falou aqui do tabagismo. No livro tem todo um capítulo só sobre a dúvida no tabagismo. Como é que o mesmo lobby, que tem inclusive um instituto com nome específico, nos Estados Unidos parece que chama Instituto Marshall, coisa que valha, que reúne essas pessoas que jogam e que tem um poder, como tem muito dinheiro, obviamente, tem um poder de persuasão muito grande, através inclusive dos jornais, matérias, etc. E que invadem os jornais, a grande mídia, com artigos, enquanto o resto que, digamos, coloca em dúvida o que eles dizem, não sai na mídia, isso não sai. E automaticamente cria dúvida. E aí chega na hora de tomar uma decisão de governos lá em Copenhague, os governos, não, devagar com a dor. Está certo que precisa fazer isso, aquilo, mas não tem certeza. Será que é isso mesmo? Cientificamente, não está provado. Bem, isso para dizer que esse é o panorama do ponto de vista de uma série de coisas que foram decididas em 92. Bem, então tem uma conferência lá no Rio, que vai se passar no Rio Centro, que reúne delegados de todos os países. E, eventualmente, virão os chefes de Estado para assinar. Essa conferência está se processando já, ela não vai começar no Rio+20, ela está desde janeiro, o chamado, alguém citou aí, acho que foi na Nabil, o draft zero, quer dizer, o rascunho zero, que está sendo trabalhado nas Nações Unidas e que é o documento que vai chegar, finalmente, para os chefes de Estados assinarem. Várias etapas. Nessas etapas, inclusive, as Nações Unidas, muito lindamente, convidou a sociedade civil, outras entidades, todo mundo para colaborar, contribuir, etc. Aqueles mais, digamos, entusiasmados ainda conseguiram enfiar nesse draft zero uma vírgulazinha que abre espaço para uma coisinha nova. E as Nações Unidas se reúnem lá para trabalhar isso. Me parece que a nossa cara conselheira Cláudia, que deveria estar aqui hoje de manhã, não está, porque está na reunião em Nova York. Por quê? Porque eles estão tendo que fazer reuniões em cima agora da hora, porque a coisa não está andando bem. Mas é óbvio, porque é um documentão que começou, acho que com 400 páginas, tem que ser reduzido para 30, para 20. Esse documento, a etapa final dele, vai ser no segundo evento que eu falei que ia acontecer no Rio. Não, vai ser ainda parte do primeiro, dos chefes de Estado, que vai ser no Rio, lá no Rio Centro mesmo, um pouquinho antes dos dias 12, 13 e 14, em que eles vão tentar fechar o documento final. Porque aí, então, uma vez fechado, são os ministros do meio ambiente, todos os estados que serão aí, e mais, todos os seus técnicos, etc., vão tentar fechar nessas 20, 30 páginas, que vão ser evidentemente reduzidas, que não fizeram análise do que aconteceu com os pactos, não fizeram nada disso, que estão montando propostas para mandatar organizações outras, ou seja, é um documento problematicíssimo, que vai ser no dia 15 de junho terminado, e aí então vem o segundo evento, que vai acontecer lá no Rio, na Rio+20. É um evento inventado pelo governo brasileiro. Inventado de todas as peças. E que é triste, porque é um evento, o Nabil se relacionou a ele de uma maneira muito, digamos, inclusive otimista, positiva, o chamado diálogo com a sociedade civil. Então tem os chamados 3 dias entre o fim do trabalho dos ministros e o começo dos chefes de Estado, que está vago, foi feito explicitamente para vago, porque o governo brasileiro resolveu propor para as Nações Unidas que se fizesse uma experiência, antes do documento final, de diálogo com a sociedade civil. Só que é inacreditável a maneira como eles organizaram essa conferência. Eu vou dizer para vocês alguns elementos, não quero tomar muito tempo com isso, porque eu preferi entrar no âmago da minha questão. Eles decidiram, de uma maneira muito clara, que vai ter 8 temas, me disse o Nabil agora que tem 9 temas, definidos lá em cima, e eles dizem isso em alto nível. Nós, sociedade civil, não somos alto nível, alto nível. Em alto nível, não sei se é o 14º andar das Nações Unidas, por isso que é alto, nesse documento vão ter 9 temas, dos quais vão ser convidados grandes personalidades do mundo para falar sobre eles. E eles estão chamando gente que vai dar uma mídia enorme. Vai aparecer aí o Stiglitz, vai aparecer o Paulo Krugman, vai aparecer o Amartya Sen, vai aparecer o nosso amigo lá do microcrédito, como é que chama, do Bangladesh? Bem,
Vão aparecer todos esses. E eles vão fazer essas pessoas, então, fazerem exposições e também vão chamar o que eles chamam, no linguajar deles, de celebrities, celebridades. Então vem, por exemplo, o Bill Clinton, que é uma celebridade. Vem, por exemplo, a Angelina Jolie, que é outra celebridade. E assim por diante. Essas celebridades vão dialogar com esses grandes cabeças mundiais, uma cabeça para cada tema, enormes. Depois eles estão escolhendo no processo de escolha de quem se candidatou para isso, 20 pessoas em cada tema que vão colocar questões para eles. E aí, ao mesmo tempo, isso vai ser feito com 2.000 pessoas assistindo, que vão ser convocadas, não sei como, provavelmente ônibus, né? Vão levar para o Rio das Ostras, encher um plenário enorme de 2.000 pessoas, e que lá no alto do palanque vai ter uma grande celebridade, uma grande cabeça e 20 ou não sei quantas pessoas colocando questões, um debate, e disso vão sair 3 propostas para, eventualmente, os chefes de Estado incorporarem no documento final, que já está prontinho, que veio prontinho lá do outro lado. É brincadeira. O pior é que o governo do Brasil está servindo, não, ele é autor dessa farsa, porque ele quer dizer que no Brasil tem participação popular. Não fizemos a ficha limpa? Então, tem participação popular. Então vai ser dessa forma a participação popular, extremamente controlada, de cima para baixo, decidida. Agora, quando os organizadores do Itamaraty, por isso que pena que a Cláudia não esteja aí, porque eu poderia conversar com ela a respeito, os organizadores, ela não era organizando não, eu sei que ela está acompanhando. Os organizadores do Itamaraty pediram para o pessoal, alguns membros do Conselho Econômico e Social da Presidência da República, aquele conselhão, né, para virem falar o que eles achavam. E eles ouviram essa exposição, essa maneira, essa coisa. Mas o que vocês estão chamando isso de diálogo com a sociedade civil? Isso nada que ver com diálogo. Isso é um troço organizado, cima para baixo. Tem o valor que tem, pode ter. Mas não chame isso de diálogo, por favor. Eles falaram para o pessoal do governo. Mas é isso. Vai acontecer segundo evento. Então, nos jornais vão falar disso, porque Angelina Jolie, será que vão deixar de falar da Angelina Jolie? Quer dizer, óbvio que os jornais vão falar disso. O dos ministros vão falar pouco, porque eles estão lá escondidinhos trabalhando. Esse aí vai começar a falar. Depois vem os chefes de Estado e botam o chamegão deles, daquilo que os ministros falaram. Aí, quando se colocou a questão para o Itamaraty, mas escuta aqui, você acha que as 3 de cada plenária de 2.000 pessoas, que não sei como é que participaram para definir os 3 pontos essenciais, esses 3 pontos vão ser apresentados aos chefes de Estado? Eles dizem, não, pode ser que seja apresentado aos assessores deles. E eles então vão ver se pode enfiar ou não. Bem, óbvio que isso é pura brincadeira. Depois vem a cúpula propriamente dita, os chefes de Estado com chamegão. Nem todos os grandes chefes de Estado virão, então é agora uma aposta do prestígio do Brasil. Vem ou não vem? Tá. Bem, de qualquer maneira, esse vai ser o grande espetáculo da Rio+20. Agora, acontece que o outro, 4º evento, não tem nada a ver com esse. O 4º evento que se passa no Flamengo é um evento da chamada sociedade civil de fato, brasileira e internacional. Ou seja, tem centenas de organizações que vão participar das mais diversas atividades, inclusive eles usaram a metodologia, o estilo Fórum Social Mundial e abriram espaço para atividades auto-organizadas. Tem 1.400 atividades auto-organizadas naquele espaço. Tem tenda de tudo quanto é tipo, tem reunião de tudo, tem assembleias de convergência, assembleias finais, um monte de coisas que não vai chegar lá no Rio das Ostras também. Por quê? Porque esse pessoal está denunciando o outro. Esse pessoal fez um documento, saiu na semana passada, na última reunião feita pelo grupo articulador, cujo nome é significativo. O nome do documento era, primeiro nome, Contra a Economia Verde. Imaginou? Era isso. Depois, não pode ser um documento contra alguma coisa, tem que ser a favor de alguma coisa, não pode. Então mudaram o nome e se chama O que está em jogo na Rio+20. E aí então eles pegaram o âmago da questão. O âmago da questão é o seguinte:
toda a Rio+20, desde Nações Unidas, que inclusive quem inventou esse conceito foi uma organização das Nações Unidas, a UNDP, United Nations Development, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, né? Inventou o conceito de economia verde. E o Rio+20 vai ser em torno da economia verde e sustentabilidade. Se há conceitos simpáticos para a população, são esses dois, sustentabilidade e economia verde. Sustentabilidade, todos estamos de acordo. Quem que não está de acordo que se mantenha, digamos, se administrem as coisas, os bens, de tal maneira que eles não se esgotem? Claro, a terra não pode se esgotar, os recursos naturais não podem se esgotar. Tem que durar o máximo possível. A população aumenta, a população está aumentando, e cada vez mais gente. Então, a sustentabilidade das cidades já entra outro elemento, mas o fundamental da sustentabilidade é que a coisa se aguente bastante tempo. Isso é o conceito fundamental. E o que entrou a economia verde aí? É que não podemos fazer com que as coisas se aguentem se não levarmos em conta a proteção da natureza. Coisa mais simpática do que isso? Então, o que o capital fala? Nós agora vamos pintar tudo de verde. O que significa isso? Nós vamos respeitar a natureza em tudo que nós vamos fazer para que ela não se esgote. Esse tema do esgotamento coloca o problema que está no fundo, no âmago da questão. Estamos todos, o mundo todo está de acordo que, primeiro, precisa ser sustentável, segundo, numa perspectiva de sustentabilidade, precisa respeitar a natureza. É ela que está sendo posta em perigo. A natureza, quando eu digo natureza, não é só respeitá-la para que ela sobreviva, mas que ela também não comece a protestar. Porque aquecimento global é uma maneira de protestar, né? E vai fazer os países inteiros desaparecerem. Bem, todo mundo está de acordo. O que não estamos de acordo, e isso é que divide a cúpula do Rio Centro da cúpula dos povos do Flamengo, é exatamente o modo de fazer sustentabilidade e fazer respeito à natureza. Esse que é o problema. E no modo de fazer estão exatamente as duas visões. Uma visão do mundo voltado para a lógica da maximização do lucro e uma visão do mundo voltado para a lógica do atendimento das necessidades humanas. Essa é a diferença. A lógica do mundo voltado para a maximização dos lucros vê tudo como negócio. Tudo negócio. E, na verdade, o tabagismo vê as pessoas como negócio. Na verdade, qualquer setor que a gente pegue, o transporte, falamos muito de carro aqui. Qual é o maior obstáculo a que não se tenha tanto carro numa cidade como a nossa? Será que é proibir 2 carros por família, como diz o Nabil? Ou então pôr pedágio, como está dizendo um candidato a prefeito aí, que vai pôr pedágio no centro? Qual é o maior obstáculo? É a indústria automobilística. A indústria automobilística precisa botar carro aqui e no mundo inteiro. Porque se ela não transforma o seu capital em alguma coisa que se transforma em dinheiro de novo, de volta para ela com lucro, ela desaparece. Qual é a lógica do sistema? Quando é que uma empresa cai na bolsa? Quando os analistas veem que os lucros dela estão indo para baixo. Quando ela está com problemas de mercado. Quando ela está com problemas... Isso que faz uma bolsa, uma empresa se arrebentar e desaparecer. Ou seja, a lógica da maximização do lucro é a lógica do mercado, que faz com que tudo funcione dessa forma. Então, o que acontece no caso da economia verde? Entra a lógica do negócio e diz, bem, se estamos indo com problemas, e se a natureza nos cria problemas porque nós estamos esgotando a natureza, nós temos que transformar o uso da natureza em negócio. Porque daí a lógica dessa lógica, como o ser humano, segundo quem postula essa lógica, ele é egoísta fundamentalmente e só pensa nos seus interesses, se nós fizermos mecanismos, instrumentos econômicos que façam com que seja mais vantajoso economicamente você respeitar a natureza do que desrespeitar, vai se respeitar a natureza. E pensa-se só nesses termos. Então, aí que está a grande diferença. É pensar que os seres humanos só são capazes de competir
pelos interesses próprios. E ou então pensar que os seres humanos são capazes de serem um pouco mais humanos e compartilhar de maneira cooperativa. São dois mundos, são duas lógicas totalmente diferentes. Eu não estou nem falando de socialismo e capitalismo, porque o socialismo, coitado, as experiências do socialismo real foram terríveis, porque entrou, a mesma lógica do produtivismo entrou lá. Está entrando na China, terrível a lógica do produtivismo na China. Estou falando do modelo de sociedade, que os nossos amigos indígenas da América Latina, eles recuperam um conceito da filosofia de vida deles, que se chama bem viver. Bem viver não é ter coisas cada vez mais. Bem viver é viver bem em harmonia com seus semelhantes e com a natureza. É outra coisa, é outro mundo. Então, eles dizem que além de crise ecológica, crise financeira, crise isso, crise climática, nós estamos vivendo uma crise de civilização. É isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer na cúpula dos povos. Quer dizer, essa total diferença entre maneiras de ver. Agora, o pessoal da cúpula dos povos não está nem aí de levar coisas para outra, porque a outra funciona em outra lógica. É uma lógica dessas lógicas que a gente sabe como é que são. Tem uma frase em inglês que é muito usada por eles, business as usual. Né? Negócio como sempre. Negócio é negócio. Então, o bom empresário, o bom investidor, é aquele que identifica bons nichos. Né? Nichos que significa que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo lá que ninguém estava pensando. Os meninos do Facebook, hoje de manhã, ontem, nas bolsas de Nova York, lançaram não sei quantos milhões de ações que valeram, quando eles lançaram parece que $38, já está 41. Eles acharam um nicho espetacular, que é a necessidade das pessoas se comunicarem. Aliás, Facebook e essas redes sociais são bem significativas da crise de civilização nossa. Porque as pessoas se comunicam enormemente, intensamente entre si, mas longe. Não chega muito perto. E se eu quiser, eu interrompo. E fico no meu cantinho de novo. E, inclusive, eu posso até participar de coisas apertando o botão, só. Nós, com o negócio de fazer iniciativa popular, o pessoal diz, por que vocês não põem internet para colher assinatura? Não. Porque a internet, o cara, esta proposta é boa, apoio. 1 milhão, apoio. Nenhum tira o dedo dali e sai e vai tentar convencer um outro. Não, ele fez o dele. Então, as redes sociais é um nicho. Um nicho que se apoia numa necessidade humana profunda, que é de se relacionar com outros. Profunda, mas que não querem usar esse relacionamento de forma pessoal, presencial, que é mais fácil ficar protegido no seu mundinho e se comunicar com o mundo inteiro, em 1000 línguas, mandando até fotografia, mandam tudo, mas não chega perto de mim. Então, esse nicho, os meninos do Facebook descobriram. Descobriram na universidade, meu. Permite outras coisas, evidentemente, mas, de qualquer maneira, é um nicho. Então, os nichos, por exemplo, tem um nicho. Como é que a gente faz? O sistema faz, por exemplo, no meio ambiente para criar mecanismos. Vou parar. Para criar mecanismos. O famoso crédito de carbono. Né? Então, grande bolação isso, hein? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que o sujeito que polui muito, dióxido de carbono, etc., ele vai poder diminuir. De que maneira? Ele pode manter o nível de poluição de que ele é capaz se ele comprar crédito, direito de poluir, direito de quem está absorvendo carbono na floresta. É genial. Como economista, tem muito economista aqui ou não? Os economistas são geniais para inventar esses mecanismos chamados derivativos. Não é? Inventa mecanismo que é genial dentro da filosofia de que todos os seres humanos só pensam nos seus interesses pessoais e são egoístas. Nunca, dentro da filosofia, os seres humanos são capazes de compartilhar e de cooperar. Essa que é a mudança de civilização. Então, o que acontece? No caso do crédito do carbono, ele tem efeitos perversos inacreditáveis. Eu estava conversando com alguém, porque tem até um programa chamado RED, REDD+, que é o que faz esses corpos funcionar, que faz o seguinte: eles vão lá nas florestas do Peru, do México, do fim do mundo aí, e contratam com os indígenas que moram ali
eles podem vender o crédito de carbono deles, o direito que eles teriam de cortar a floresta e, portanto, diminuir a capacidade de absorção do carbono. Eles não fazem isso, não cortam a floresta. Com isso, eles ganham um dinheiro que dá para eles quem quer continuar poluindo na sua fábrica, não sei onde. É perverso o negócio, né? Então, o que acontece? Esse pessoal está sendo comprado, literalmente, por esse sistema. Então, todos de acordo, claro, vem uma bolada de dinheiro, só que ele não percebe que daí ele não pode mais mexer na árvore. Não pode mexer em árvore nenhuma. Mais do que isso, se ele começa a fazer coisas que alteram a capacidade, e tudo certificado, né? Cientificamente certificado, que altera a capacidade das árvores dele de absorver carbono, se ele puser uma bicharada lá, uma coisa desse tipo, ele vai perder o direito. O pior é que o sistema é tão perverso que quem faz alguma infração na sua negociação de crédito de carbono do pobre, o pobre que faz alguma, ele perde o direito sobre o seu terreno. Nem a propriedade ele perde. Ele continua proprietário, mas não pode mexer mais. Porque se ele mexer, ele tem que devolver aquele dinheiro que ele recebeu. Vocês percebem? O chamado economia de mercado é algo terrível. Bem, isso para lhe dizer o quê? Longa história. Quando a gente fala em trabalho, condições de vida, tem que ver o que está por detrás. O que está por detrás é um modelo não de desenvolvimento, é um modelo de mundo, é um modelo de ser humano, é um modelo de gente. E aí é que a gente tem que incidir. Nisso é que nós temos que ficar mais conscientes. Eu vou dar um outro exemplo para terminar de uma coisa na qual eu estou metido até o pescoço agora, que é o problema da energia nuclear. Tem uma história de um general, e perguntaram para ele, por que você perdeu essa batalha? Ele falou, tem 40 razões. A primeira razão é que acabou a munição. Falei, bem, não precisa contar o resto. A primeira razão já basta. Ok. No nuclear é um pouco isso que se passa. Tem 1000 razões para ter energia nuclear no Brasil. Outro dia teve um debate que eu dizia, não, mas tem que equilibrar os momentos de pico do não sei o que mais, a energia nuclear vai equilibrar. Não, mas é muito mais econômica, porque a eólica, isso, não, vai. 1000 considerações. E tem urânio, nós temos reservas de urânio, podemos indefinidamente fazer, mas não tem a bomba atômica? Não vamos fazer bomba atômica não, é só para energia mesmo. Tudo bem. Para mim, bastam 2 argumentinhos, tipo, acabou a munição. Um é o seguinte, não há obra humana 100% segura. E se ela for 99,99%, sobra o 0,1%. E quando esse 0,1% acontece, é Fukushima, é Chernobyl. Vocês imaginaram o 0,1% acontecer em Angra, entre São Paulo e Rio? Já imaginaram que vai ser isso aí? Vai ter nuvem que vai respeitar a fronteira do Estado, nuvem radioativa, vai baixar tudo. Pior, a população de Angra tem um plano de fuga lá bonito, que o pessoal sai tudo. Né? Houve lá um pequeno incidente, um raio caiu e disparou o alarme. O desespero na cidade foi tão grande que ficou provado que o plano de fuga não era bom. Bem, segundo argumento antinuclear. Nós vamos, com usinas nucleares, produzir ininterruptamente lixo atômico. E o lixo atômico não é como um lixinho, como é que chama aqui? O sólido. Não, é um negócio que torna, Chernobyl está milhares de quilômetros totalmente sem poder usar. Por quê? A radiação entra, e não entra visível, feito um mosquitinho. Não. Da dengue. Não. Vai entrando e vai matando. O número de pessoas nesses desastres que estão morrendo, e não morre, aí tem que fazer a biópsia, tem que fazer o laudo para ver se morreu mesmo disso, o que foi. O número de crianças mal formadas que nasceram, e olha, tem lixo por aí, atômico. O lixo atômico tem vários tipos, né? Tem aquele lixinho vagabundo do Césio lá de Goiânia, que tem que ficar 180 anos guardado num lugar. Ninguém vai poder mexer naquilo durante 180 anos. Agora, imaginaram o lixo de vareta de urânio
que produz plutônio, que produz não sei o que mais, etc., que dura milhares de anos. Eu vi há pouco um filme, um filme dinamarquês, um documentário sobre a construção de um depósito de lixo atômico na Finlândia. Fiquei muito impressionado, falei, pô, mas a Finlândia é do lixo atômico só da Finlândia, não é da Europa, só da Finlândia. 500 metros de profundidade, um negócio assim, Minas, né? Eles vão fechar, bem, o filme começa assim. Primeira imagem, o mundo tem 50 mil anos. Segunda imagem, as pirâmides do Egito têm 5 mil anos. Terceira imagem, o nosso lixo atômico tem que ficar guardado 100 mil anos. 100 mil anos. Grande dúvida deles, como fazer para avisar gerações futuras que ali dentro, que eles vão ter que fechar, ali dentro tem lixo atômico. Como é que eles vão fazer? Aí 2 escolas deles lá. Primeira escola, precisamos esquecer. Pôr o lixo, fechar e esquecer. Mas como é que vai transmitir para as outras gerações para esquecer? A segunda hipótese, põe uma placa. Em que língua? Daqui a 100 mil anos vão seguir, vão entender a língua. Ou seja, é um absurdo. E nós estamos deixando isso. Estamos deixando no Brasil com a nossa angrinha. Nossas 2 angrinhas lá estão acumulando. Na França tem 50 mil toneladas de lixo atômico já acumulado. E aqui na Angra estão acumulando. Se vier não tsunami, qualquer coisinha lá que atinja aquilo, o lixo que está guardado dentro da usina, debaixo d'água, etc., é um desespero. Nós estamos fazendo isso continuamente. E a gente fala para os técnicos, os tecnocratas, né? Como é que é? Não, mas isso vai ser resolvido. Vai ser. Está no mundo? Em nenhum lugar do mundo. Isso para dizer o que para vocês? Que tem coisas, faz parte do que isso aí? Quem que está por detrás desse interesse? Pior é que tem interesses financeiros enormes. Eles, interesses financeiros, compraram consciências. E compraram consciências... Nossa Senhora... e compraram consciências de tal forma que tem mais defensor jovem de uso atômico do que a gente pensa por aí afora. E o pior é que tem empresas, grandes empresas, a Areva, que herdou a Siemens, que se fechou o atômico, a Areva que está entrando pelo cano financeiramente, ela tem que vender. Para quem que ela vai vender? Brasil! Brasil! E aqui o Brasil, energia, energia. Ou seja, gente, de duas uma, ou a gente acorda para essas e outras, ou a lógica perversa e mortífera do sistema não vai fazer a gente esperar. Hoje eu estava ouvindo no rádio, eu estava ouvindo na CBN, quando vinha para cá, que está cheio de meteorito aí, que vai... Leva uns milhões de anos ainda para chegar, pode cair na Terra, não vai dar tempo nem de esperar os meteoritos. Ou seja, eu acho que a Terra acaba antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Francisco. Infelizmente o tempo aqui, o assunto é bastante estimulante. Peço desculpas, inclusive, ao caro companheiro, que eu vou avançando no tempo dele também, e ele vai... Mas nós vamos aqui garantir também essa mesma situação, em que pese o tempo está um pouquinho avançado. Então, com a palavra agora ao professor João Sixu, economista, especialista em políticas macroeconômicas e professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer inicialmente o convite da CNTU para a gente conversar aqui sobre esse tema que, obviamente, é um tema bastante amplo, vasto. Eu quero tentar me ater a algumas questões do tema proposto e tratar basicamente de trabalho, emprego e, para ser mais específico, tratar de trabalho e emprego no Brasil. Quando nós pensamos hoje numa agenda de desenvolvimento, é uma agenda de desenvolvimento dada inclusive essa nossa própria reunião, é uma agenda de desenvolvimento muito mais complexa do que era uma agenda de desenvolvimento há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. A agenda do desenvolvimento há 40 anos, há 50 anos atrás, era basicamente uma agenda econômica. Nos dias de hoje, a história
fez incorporar pelo menos duas novas agendas à agenda do desenvolvimento: a agenda social e a agenda ambiental. E existe aí uma sinergia positiva em alguns casos e negativa em outros dessas três agendas. E eu queria tratar então, basicamente, dentro da agenda econômica, da questão do trabalho e do emprego. E queria falar disso exemplificando o caso brasileiro. O Brasil precisa de algo que talvez incomode a alguns, mas o Brasil precisa de crescimento econômico. A qualidade de vida no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que melhorou muito nos últimos anos por conta do crescimento econômico. Com o crescimento econômico, a forma de ocupação que mais cresce é o emprego, o trabalho com carteira assinada. E eu digo isso que parece tão pouco, tão material, tão objetivo, é uma mudança profunda na vida de milhões de famílias brasileiras. Milhões. Ter uma carteira assinada, que parece algo tão pequeno diante das grandes questões do século XXI, revoluciona a vida de uma família. O Brasil cresceu nos últimos 4, 5 anos, em média, 4,5%. Cresceu antes no período 2003, 2006, 3,5%. Nos 10 anos anteriores, cresceu 2% ao ano. E nós precisamos de crescimento, embora eu reconheça que isso, dependendo do fórum em que estamos, quando reafirmamos, enfatizamos essa ideia, isso causa desconforto. Mas nós precisamos crescer, sim, e eu diria que o nosso crescimento que o Brasil necessita para manter uma taxa de desemprego baixa é um crescimento entre 4% e 6% ao ano. Mais do que 6% ao ano, eu penso que não é que isso vai causar inflação. Na verdade, isso que aparece na grande imprensa, dizendo, olha, se crescer muito, temos inflação, então é melhor parar de crescer. Na verdade, não é isso que acontece. Se nós crescemos acima de 6%, o que acontece é que nós chegamos mais perto, mais rapidamente próximo dos gargalos e haverá estancamento dos processos de crescimento. E se nós crescemos abaixo de 4%, crescemos 3%, 2%, nós vamos aumentar o desemprego de uma forma que nós já vivemos aqui, que foi o desemprego dos anos 90, início desse século. E precisamos, sim, fazer muito investimento. Investimento basicamente em infraestrutura de transportes, porque nós fizemos uma revolução nos últimos anos e é algo também que causa, estou fazendo aqui talvez algumas provocações, mas é algo que causa também desconforto. Nós fizemos uma revolução nos últimos 8, 9 anos, que foi a revolução de mudar a renda de milhões de brasileiros e dobrar o tamanho do nosso mercado de consumo. Nosso mercado de consumo quase que dobrou de tamanho em 10 anos. Isso é extremamente positivo para aqueles que não têm acesso a bens de consumo duráveis, porque negar o consumo para milhões significa, no Brasil, negar qualidade de vida. E o que faltava no Brasil, em grande parte, é
acesso a bens de consumo e bens de consumo duráveis. E o Brasil tinha, em 1998, 54% da sua população entre ricos e classe média. Hoje tem 85% da sua população entre ricos e classe média. Nós temos na classe D uns 14% e menos que 1% na classe E. Nós fizemos a revolução da ascensão de renda. Não vivemos um mundo ideal, mas fizemos uma revolução da ascensão de variação de patamar de renda. Fizemos uma ascensão de conseguir um grande mercado doméstico de consumo e vamos fazer agora, e temos que fazer, e esta é a nova necessidade da agenda do desenvolvimento, é fazer uma agenda que não está mais neste campo. É a agenda da melhoria da qualidade dos transportes públicos e, por isso, investimento em infraestrutura, melhoria dos serviços de saúde pública e de educação pública. São os passos que temos que dar agora. Em 2008, enfrentamos a crise, por exemplo, com diversas medidas, mas uma delas, que inclusive já foi comentada aqui, a medida de desonerar o IPI dos automóveis. Isso, sem dúvida, que beneficia a indústria automobilística, os empresários, as multinacionais, mas também beneficia milhares e milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Porque a cadeia automobilística, ela interessa no momento de fazer política pública, porque a sua cadeia de emprego também é muito densa e extensa. Então, desonerar, por exemplo, em outro segmento, que eu não quero nem dar o exemplo aqui, não teria o impacto imediato que era necessário ter, como se teve naquele momento. A crise chegou no Brasil em setembro de 2008. Era necessário que se tomassem medidas para se ter resultados em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, no máximo. E onde se tinha a resposta mais rápida, isso já é conhecido da literatura econômica, era na cadeia de automóveis. Então, se nós vivemos a revolução do acesso a bens de consumo, da variação de renda nos últimos 10 anos, nós temos que viver agora uma outra revolução. A revolução da melhoria da qualidade de vida fora de casa, que é o transporte público, a educação pública e a saúde pública. E essa revolução que nós fizemos nos últimos 10 anos, ela está relacionada diretamente com a quantidade de empregos formais que foram gerados. Nós temos, em média, gerado 2 milhões de empregos formais dos anos 2005, 2006 até o ano de 2011, entre empregos com carteira assinada ou empregos públicos. Isso dá acesso ao crédito. E o crédito no Brasil foi bastante ampliado e eu considero isto também extremamente positivo. Crédito no Brasil era para as elites, para os ricos, e o crédito consignado e outras formas de crédito fez com que o volume de crédito da economia dobrasse nos últimos 8 anos. A democratização do crédito é importante, sim, porque dá àquele cidadão que quer comprar um automóvel a possibilidade de comprá-lo, seja em 60 meses, mas de comprar o automóvel. É uma injustiça democrática o indivíduo da classe C ficar restrito a bens de consumo de segunda linha ou não ter acesso a bens de consumo e bens de consumo duráveis. Seja automóvel, micro-ondas, televisão, CD player, não deve ser para um pequeno grupo
de privilegiados que têm acesso a crédito ou renda elevada. Portanto, esta revolução foi uma revolução de mudança de qualidade de vida no Brasil. E isto foi feito, e não é fácil de ser feito, isto foi feito dentro de um cenário de bastante, eu diria, organização macroeconômica. Nós abrimos os jornais e eu, nos últimos anos, vi muitos ataques à administração do orçamento público, como se o governo fosse um gastador irresponsável, ou variante disso é que a corrupção consome todo o orçamento público, ou seja, que as finanças públicas estão completamente desorganizadas no âmbito federal. Em verdade, nós estamos na melhor situação de organização do orçamento para os padrões dos analistas financeiros internacionais que têm números para a Europa como ideais. O Brasil seria hoje, dentro desses números, um país europeu. Portanto, isto não é fácil de ser feito dentro de uma situação de bastante organização orçamentária. E quero dizer algo que considero muito importante dentro do mundo do trabalho, nessa trajetória ascendente que o Brasil fez nos últimos 10 anos. Há um preço no Brasil, que é o salário mínimo, cujo seu aumento foi muito criticado durante muitos anos, e até chegou a se falar que não se deveria ter um salário mínimo, que trabalhador vale quanto o mercado paga. Então, estabelecer um salário mínimo seria até dar uma indicação de rebaixamento para o trabalho. Esses eram os argumentos mais, diria, que mais tentavam enganar. Mas os mais famosos, e que existiam, inclusive, fundamentação matemática, era de que se o salário mínimo no Brasil aumentasse, aumentaria o custo do trabalho e os empresários, então, contratariam menos e haveria mais desemprego. O que aconteceu nos últimos 10 anos foi exatamente que a taxa de desemprego saiu de 2 dígitos, de 10%, 11%, para baixo de 5%, e o salário mínimo aumentou, em termos reais, mais que 60%. E o salário mínimo é decisivo como um distribuidor de renda no Brasil, não porque somente estabelece um piso para o mercado formal. Ele também influencia o mercado informal, mas há no Brasil algo que nós temos que valorizar muito, que é a distribuição de renda feita pela Previdência Social, e que o salário mínimo tem um papel extremamente importante. A Previdência Social paga por mês 28 milhões de benefícios. 28 milhões de benefícios a Previdência Social paga por mês. Desses 28 milhões, 18 milhões tem o valor piso de um salário mínimo. Então, esses benefícios tiveram o seu valor aumentado nos últimos 10 anos em 60%. E a Previdência Social não quebrou por conta do aumento do salário mínimo. Nós vamos chegar a um salário mínimo ao final desse ano, quer dizer, início do ano que vem, em torno de R$ 700. O salário mínimo mais alto, em média, que nós tivemos, foi ao final dos anos 50, que tínhamos 740, 760 em valores de hoje, reais. Então, estamos fazendo uma recuperação do salário mínimo que representa uma recuperação importante da renda do trabalho. E quero dizer algo também que considero muito importante. A distribuição de renda no Brasil tem aumentado, mas tem melhorado, mas não é essa distribuição de renda que tem sido badalada nos jornais. Os jornais badalam muito um tal índice de Gini. Índice de Gini mede
na verdade, a desigualdade que existe basicamente entre trabalhadores que ganham mais e trabalhadores que ganham menos. Os jornais não badalam, mas deveriam badalar uma outra distribuição de renda, que é a distribuição de renda da participação das rendas do capital versus as rendas do trabalho dentro do PIB brasileiro. E de 2004 a 2011, a participação nos salários, no PIB, cresceu, e isso que explica, inclusive, uma ascensão de milhões de brasileiros a essa classe média C, cresceu de uma faixa de 32% para uma faixa de 35,5%. Quero lembrar que de 95 a 2004, 2005, a participação dos salários no PIB, na renda que o Brasil todo produz, estava em trajetória descendente. A taxa de desemprego, conforme eu mencionei, apesar deste aumento de renda do trabalho, a taxa de desemprego caiu para algo em torno de 5%, o que comprova e reforça a ideia de que aumento de salário não provoca desemprego. Aumento de salário, a gente pode ver por uma outra ótica, provoca gastos por parte de trabalhadores, gastos por parte de trabalhadores significam mais empregos. Eu vejo empresários criticando muito os gastos da Previdência Social e realmente não consigo entender aonde esses empresários aprenderam economia. Porque quem recebe benefício da Previdência Social, recebe um benefício ali, 18 milhões, 2/3, 70% dos benefícios da Previdência Social pagam um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo transforma tudo o que ganha, mas absolutamente tudo o que ganha, em consumo. Ou seja, tudo que vai parar dentro da Previdência Social vai parar dentro do mesmo mês na mão dos empresários. Então, empresários querem diminuir os gastos da Previdência Social, significa que eles querem diminuir seus lucros. Porque quem recebe um salário mínimo da Previdência Social, ou mesmo no mercado de trabalho, quem recebe um salário mínimo não compra ações na Bolsa de Valores, não vai viajar em Nova York, não compra títulos da dívida pública. Quem ganha um salário mínimo coloca todo o dinheiro que recebeu na mão dos empresários dentro daquele próprio mês. Então, a crítica ao aumento do salário mínimo e aos gastos da Previdência são críticas que eu realmente não consigo entender de onde vem a origem. E não pode ser que a Previdência Social provoque um grande desequilíbrio nas contas públicas, porque se este for o exemplo, o Brasil é um dos países no mundo que tem o menor déficit público nominal em relação ao PIB. Fechou ano passado com 2,56. Esse ano espera fechar com 1,5. 2,56 é a meta que a Alemanha quer impor a todos os países, aliás, 3% é a meta que a Alemanha quer impor a todos os países para que tenham de PIB, de déficit nominal em relação ao PIB, para fazer parte da comunidade europeia. Então, como eu falei, em relação ao orçamento público, a administração dos gastos públicos, nós temos feito uma administração exemplar perante os resultados que estamos tendo. Um outro número que se fala muito é o número das relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB estava em 60% em 2002. Em 2011, fechou em 36%. Então, ninguém pode atacar a Previdência Social por prejudicar a administração das contas públicas. As contas públicas no Brasil só melhoram por conta do que vem acontecendo nos últimos anos. Quero também reforçar um pouco o argumento da questão do crédito, que eu falei rapidamente, só como uma introdução. O crédito no Brasil, de fato, dobrou. O crédito no Brasil representava 22% do PIB, hoje representa 50% do PIB. Uma das formas de crédito que mais se ampliou foi o crédito pessoal e, agora, nos últimos anos, o crédito imobiliário.
tenho participado de alguns debates onde as pessoas dizem, olha, trabalhador não quer crédito, não quer empréstimo, trabalhador quer aumento do salário. E eu respondo dizendo o seguinte, que trabalhador quer aumento de salário e crédito. Crédito é um direito que todo cidadão deve ter, não deve fazer parte só dos instrumentos que tem, dos instrumentos que a elite tem acesso. Não é aceitável que um cidadão de classe média C tenha que poupar durante 2 anos para comprar uma televisão, e se houver crédito ela pode comprar imediatamente. Aí alguns dizem, não, mas os juros consomem completamente a renda do trabalhador. É verdade, os juros no Brasil são altos, estão sendo reduzidos, aí eu não quero nem entrar nessa discussão, estão sendo reduzidos de uma forma vigorosa. Juros é uma questão diferente de crédito. Juros é apenas o preço do crédito. O que eu estou discutindo é o direito de acesso ao crédito. E muitos dizem que nós fizemos aqui no Brasil o subprime brasileiro. As famílias estão endividadas e que essa bolha vai estourar. Na verdade, isso não tem nada a ver com o subprime americano, mas, na verdade, inadimplência está relacionada com desemprego, com estagnação econômica. Se de fato nós reduzirmos a nossa taxa de crescimento, aumentarmos drasticamente a nossa taxa de desemprego, nós vamos ter uma inadimplência e um problema grave em relação ao crédito. Mas qual é o medo? O medo é que agora a recessão ou baixo crescimento ou desemprego vão provocar inadimplência da classe média e dos pobres. Pobres também têm crédito. Pobres fazem crédito não no sistema financeiro formal, mas fazem na quitanda da esquina. Pobre vai lá e vai comprando e depois paga. Aquilo é uma forma de crédito, dado pelo dono da quitanda. Ou seja, isso tudo, o medo é que agora uma possível recessão vai criar problemas de inadimplência em toda a sociedade. Mas sempre criou, porque os empresários, as elites, também, em momentos de recessão, nunca pagaram o que deviam. Sempre atrasaram suas parcelas ou não pagaram. Então, essa é uma discussão que eu diria que tem um forte tom de preconceito, de avaliar de que pobres vão provocar pobres ou a classe média vai provocar uma bolha no sistema de crédito no Brasil e de uma inadimplência elevada. O crédito que sempre existiu, que foi o crédito para as grandes empresas e para os ricos, também causava inadimplência nesses momentos. Então, para resumir, eu diria que o Brasil mudou muito nos últimos anos, e eu diria que a grande mudança é uma mudança no mundo do trabalho, da formalização de empregos com carteira assinada, empregos no serviço público. Isto abriu espaço para o acesso a milhões de indivíduos e famílias ao mercado de crédito e, associado a isto, a uma grande melhoria social provocada pelo aumento do salário mínimo. Assim, para finalizar, só um pequeno parênteses, só para nós termos a noção do que é a Previdência Social em termos distributivos no Brasil e o que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que tem é um programa extremamente necessário, é um programa que cumpre um papel importante, mas o Bolsa Família tem um orçamento de 15, 18 bilhões por ano. A Previdência Social tem um orçamento de 280 bilhões por ano. Então, as coisas não são comparáveis em termos quantitativos, podem ser em termos qualitativos. A Previdência Social tem um papel distributivo de renda no Brasil extremamente importante. E eu diria, eu falei muito aqui de uma agenda, talvez,
exclusivamente econômica, com impactos sociais, e não mencionei essa agenda ambiental. Diria que, para finalizar, diria que há duas questões na agenda econômica, rapidamente concluindo, que são muito importantes e que têm impacto nesta qualidade de vida que envolve toda essa discussão em termos de preservação ambiental, planejamento ambiental e etc. Um dos investimentos que devem ser feitos para melhorar o transporte é o investimento em habitação. Diria, estou vendo lá pelo estado do Rio de Janeiro. Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente importante, sendo aplicado na periferia, vai piorar a situação dos transportes. Simplesmente que as pessoas têm que se deslocar para o seu local de trabalho, e são mais pessoas sendo localizadas ou em moradias mais longe dos seus locais de trabalho. Então, a lógica da Minha Casa Minha Vida tem que ser invertida para construir moradias próximas aos locais de trabalho. E a lógica da política industrial tem que ser mudada. A indústria ou serviços ou postos de trabalho têm que ser implantados, devem ser implantados próximo dos locais de moradia. Ou seja, é isso que vai melhorar o transporte público no Brasil. Se nós tivermos nas regiões metropolitanas as pessoas morando perto de onde trabalham. Porque colocar toda essa gente que eu já fui presenciar essa situação, na Baixada Fluminense, as pessoas começam a se movimentar às 4 horas da manhã para entrar no trabalho no Rio às 7h30, 8 horas. Então começa uma romaria pelas ruas às 4h30, 5 horas da manhã. Vou encerrar já. Então, isso só vai ser mudado com essa lógica. Então, investimento em transporte público significa, neste caso, Minha Casa Minha Vida, perto do local de moradia. E aí temos que romper com um grande preconceito, que por exemplo, no Rio de Janeiro, não existe Minha Casa Minha Vida na Zona Sul. Ou seja, as madames querem, as empregadas domésticas, chegando às 8 horas em ponto em casa. Mas tem que morar na Baixada Fluminense, que demora 2h30 para chegar em casa, no dia ali que o tempo foi o tempo contabilizado como tempo de transporte que se realmente gasta de casa até o transporte público, 2h30. Então, esse preconceito tem que ser rompido. Se ele for rompido, eu lhe digo que posso afirmar que os transportes públicos, obviamente, que vão melhorar drasticamente. Então, agora eu acho que o movimento, então, concluindo e resumindo, o movimento agora é investimento em infraestrutura, investimento em hospitais e escolas públicas. Obrigado. Obrigado, professor João. A gente fica aqui numa situação de ter que estar coordenando em função do adiantado da hora, e eu queria já, por orientação aqui da coordenação, que nós temos várias pessoas aqui que vão ter que se deslocar, tem que pegar avião e tal, então que a gente pudesse, inclusive o senhor, né, professor, a gente pudesse aqui, para não passar, pelo menos ouvir duas ponderações aqui, e se possível, e aí eu quero combinar que no máximo, vamos fazer essa pergunta no máximo em 2 minutos, para que a gente possa ter condição, até porque nós temos uma outra programação, em seguida já tem pessoas aguardando, então são 2 pessoas, tem a Andréia e tem aqui o senhor que pediu para falar. Boa tarde a todos. Eu represento aqui o Movimento por uma Nova Política. Quem quiser saber o que isso significa, pode entrar no nosso site novapolitica.com.br. Também faço parte do movimento SOS Parque da Água Branca, que está sendo um dos poucos parques da cidade e que está sendo descaracterizado pelo governo do Estado, tirando as suas características tipicamente rurais. Bem, isso só para mencionar que o poder público... Por favor, o nome do senhor esqueceu de falar. Desculpa, eu estou apressado pelos 2 minutos.
Sérgio Neves da Rocha, sou engenheiro e perito judicial. Só para mostrar que o poder público ele está muito mais submetido aos interesses do capital do que aos interesses da sociedade, de nós todos. E se esquece de que o poder originário está em mim e em cada um de nós. A cidade somos nós, e não na visão do poder público que se apropria da cidade e faz dela o que bem entende nos interesses por exemplo, do capital imobiliário que está transformando uma cidade absolutamente inabitável dentro de pouco tempo. Bom, dentro desses parâmetros, eu queria também dizer o seguinte, que eu participei há poucos dias de um outro seminário de 2 dias que foi desenvolvido no auditório da Procuradoria Federal, que se denominou Desconstruindo a Crise Civilizacional. É até difícil de falar, a gente não está acostumado com essa palavra. Pois é, contra a economia verde. E eu que sou a favor da economia verde, até não ia muito, recebi esse e-mail, depois, vamos ver o que é. E aí tive contato com o que foi mencionado aqui pelo professor Whittaker, né? E lá soubemos que cerca de 700 corporações, o que pode parecer muita coisa, mas se nós tivermos em conta que são praticamente 700 pessoas que se apropriaram do poder, através do seu poder econômico, se apropriaram do mundo, e que decidem, inclusive, guerras e por aí vai. Elas é que decidem e se apropriam dos nossos eleitos e até das nossas leis. E no nosso microcosmo nós temos um exemplo bem recente, Carlinhos Cachoeira, está aí todo mundo sabendo, que elege senador, se apropria e tal, e por aí vai. Então, dentro dessa visão, eu queria fazer uma pergunta, primeiro ao professor Whittaker, e em seguida à CNTU. A primeira é o seguinte, em que medida a sociedade organizada no mundo está consciente e enfrentando essa luta absolutamente desigual, uma vez que é um poder monolítico e nós estamos meio que pulverizados, né? Sem muitas condições até de atuar de uma maneira unificada e tudo mais. Como a gente sente essas dificuldades nos nossos movimentos da sociedade civil. 2 minutos. E segundo a CNTU, a CNTU está objetivando a inserção da CNTU na Rio+20. Essa inserção visa a apresentação de propostas ou visa também denunciar essas 2 visões de mundo que foram apresentadas pelo professor Whittaker? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria combinar aqui, porque nós tínhamos combinado 2 pessoas. Eu estou vendo aqui. Concretamente, pessoal, eu queria pedir a compreensão, porque já fui avisado de que muitas pessoas que têm que participar do próximo momento aqui terão que se retirar. Então, eu queria pedir a compreensão de que pudessem, as 2 primeiras pessoas que levantaram, que eu pude perceber, que é o senhor e a André, que elas pudessem fazer a fala. Ele tinha levantado, eu não percebi. Eu levantei mas aí eu abri mão pela... Pessoal, vamos lá então. Eu pediria que a Andréa fizesse, que a gente pudesse, a gente pode fechar com a fala da Andréa? Podemos fechar? Em função do horário, porque senão nós não vamos conseguir cumprir, nós já estamos atrasados. Infelizmente, a minha situação aqui, a minha posição é muito ruim, mas Andréa, por favor, 2 minutos. Então, vou falar rapidinho, tá? Minha pergunta é para o professor João, que fez linda explanação sobre a trajetória dos trabalhadores nesses últimos 10 anos, mas eu acredito que isso vai influenciar diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. Mas eu queria saber como é que o senhor vê esse processo de integração no Mercosul, do qual participa o Brasil, e que prevê a liberalização da trajetória,
dos trabalhadores poderem ir para qualquer Estado parte do Mercosul a partir de 2015, considerando que o Brasil, dentre os Estados partes, é visto como um polo de atração, justamente por essas conquistas todas que ele alcançou nesses últimos 10 anos. É isso. Bom, vamos inverter a ordem aqui, até pela sua necessidade de estar saindo. Professor, acho que dá para a gente fechar aí nos 4 minutos. Ah, dá menos. Vamos lá. Ser bastante objetivo, essa possibilidade de mobilidade da força de trabalho no Mercosul, em verdade já está acontecendo. Isso não vai esperar o ano de 2015, 2014. Nós já estamos recebendo milhares de trabalhadores extremamente qualificados e não qualificados hoje em dia, e têm sido muito bem integrados ao mercado de trabalho brasileiro. Eu diria até que o Brasil é um polo de atração, e neste caso, diferentemente da visão preconceituosa que se tem na Europa em relação aos imigrantes, eu diria que para o Brasil está sendo extremamente positivo. Além de promover talvez uma micro-integrações culturais, nós estamos também agora recebendo professores, muitos professores, não só do Mercosul, mas muitos professores do leste europeu. Estamos recebendo muita gente para a construção civil, que o Brasil está com falta de mão de obra. Então, no caso brasileiro, eu acho até que é muito positivo. Eu, se fosse os outros países, estaria temendo ou torcendo para entrar na mesma trajetória brasileira para não perder sua mão de obra qualificada. Mas eu não pensaria que, de forma alguma, para o Brasil, nós vamos chegar àquele momento onde os europeus vivem, que é aquela regrinha básica, que é: se o negro não tivesse chegado aqui, eu teria o meu emprego. Na verdade, os imigrantes que chegam lá são extremamente desqualificados, e quem está desempregado são os jovens espanhóis que acabaram de sair da universidade. Então, uma coisa nem troca pela outra, mas na ideologia é o negro que está ocupando o espaço do jovem qualificado trabalhador espanhol. Então, no caso brasileiro, eu acho que é positivo, e eu pensaria que os outros países devem se esforçar para entrar em trajetória de desenvolvimento para não perder sua mão de obra para o Brasil. Obrigado, professor. Vamos passar aqui para o professor Francisco. Bem, muito rapidamente também, por causa da hora, só dizer que eu diria ao nosso amigo que talvez não esteja nos ouvindo, mas em todo caso... Pelo menos para ele. Os outros podem não ouvir, mas ele teria que ouvir, né? Não existe essa consciência dessa coisa. O mundo inteiro está feliz. Nos países ricos, em que as classes médias são ainda mais bem, digamos, bem tratadas, e tem 80% que chega a um nível de consumo da nossa classe média alta aqui, né? Inclusive eles acham que tudo bem, não tem nada, que é assim mesmo, quer dizer, a máquina é essa. O drama é que o sistema econômico que a gente está é baseado no consumo máximo para a produção máxima. E isso, todo esse problema das pessoas chegarem a poder consumir, tudo bem. Só que tem que ir pensando no conjuntão do mundo, é o problema de racionalidade social ou racionalidade econômica que entra nisso. A econômica tem que estar submetida ao social e não o inverso. É um trabalho grande. Agora, o sistema... ele tem o que eu chamo de armas de cooptação massiva, não é, de destruição massiva. Ele tem duas armas de cooptação massiva inacreditáveis. Uma é a propaganda, os meios de comunicação, a publicidade, que faz crer às pessoas que tem que ser assim, vai melhorar, etc, etc. E outra arma, a arma do consumismo, que na Europa e nos países ricos está se colocando cada vez mais umas loucuras.
que poderiam ser chamadas aqui, como, por exemplo, a criação de redes de simplicidade voluntária, para não consumir tanto, porque exatamente pensando no conjuntão do que está acontecendo com a natureza e com a produtividade maximizada. Mas isso é uma discussão longuíssima que não dá para fazer aqui e que está se vendo que é uma matéria para muita reflexão e que tem que influir nas nossas decisões sobre a maneira de fazer. Por que a gente não consegue fazer Minha Casa Minha Vida no lugar do emprego? Por quê? Por que as empresas não se localizam ali onde a gente gostaria que elas se localizassem? Essa problemática é que temos que discutir também, que é uma problemática de modelo. Ok, eu queria agradecer em nome da CNTU, professor Witter, pela grande contribuição aqui no nosso debate. Queria agradecer ao professor João, está apressado aqui em função da viagem. Agradecer pela grande contribuição e a gente aqui dá por encerrado, então, esse momento e a gente passa para o cerimonial dar prosseguimento.